Olá, tudo bem? Nós estamos na nossa sexta live sobre o tema reforma tributária. Para você que nos segue, não perca cada episódio porque trazemos de uma forma despojada, bem à vontade, num assunto que acaba sendo nebuloso, complexo. Especificamente nesse tema, eu queria perguntar para o nosso amigo Márcio Costa o que nós temos assim de complexidade, controvérsia no projeto que agora é a reforma tributária no que se refere ao consumo. José, boa tarde. Sexto encontro, né, que a gente vê nesse nosso bate-papo aqui sobre a reforma tributária, seus impactos, porque estamos planejando coisas boas aí para os nossos ouvintes, né? Exatamente. As pessoas que estão nos acompanhando. O que acontece? O assunto está cada vez mais latente. Essa semana a CCJ conclui as audiências públicas, né? Então, muito provável, semana que vem, o relator Eduardo Braga entregue o projeto final, né? Então, a expectativa grande da gente ainda ter esse ano, né, a promulgação dessa lei complementar, né, projeto de lei 68. E falar em complexidade é a gente olhar já para as emendas que foram propostas, né, desse projeto. E olha que a gente não está nem colocando 108, né, 108 está de fora, vai ficar para 2025, estamos falando aqui do PLP 68, 1.600, né, em torno de 1.600 emendas parlamentares, então muita coisa, né, mostra as vontades, né, dos setores econômicos de estarem ajustando esses impactos de alguma forma, buscando ainda alguma coisa em termos de mitigar algum impacto, né, buscando estar naquelas classes, naqueles regimes diferenciados, especiais, né, com um redutor, principalmente com um redutor de alíquota, né? Mas o grande X da questão, depois que a gente já assimilou os princípios basilares, a gente aqui conversou nesses nossos encontros, nesse nosso bate-papo, falamos sobre as diretrizes, né, que a reforma tributária trouxe, a reforma tributária de consumo trouxe, implementou como diferencial de um IVA, né, que a gente vê em 175 países que já foram implementados, acima de tudo, você colocar em prática, né? Acho que o momento agora é colocar em prática os impactos que, de certa forma, a comunidade militante do sistema tributário vem acompanhando, e é colocar em prática, e os números falam por si, né? Começar a fazer comparações do sistema atual com o sistema proposto com o IVA, né? Com o nosso IVA dual, IBS, CBS, para realmente saber se tudo que você captou de alterações, de impactos da reforma, como isso vai se demonstrar em números, né? E realmente você poder passar para o seu cliente, passar para dentro da sua organização, né, esses impactos e complexidade, né? E complexidade, acima de tudo, impactos financeiros, né, no seu ecossistema que será alterado, né? A gente está falando de uma reforma tributária sobre consumo, mas diversas vezes aqui a gente chegou a apontar, né, os impactos em diversas áreas, né? Área de compra, área de logística, área de orçamento, área de vendas, né? E área contábil. Área contábil, né? Área contábil, área fiscal. Então, assim, essas áreas, né, tem que se falar, é um ecossistema que está sendo alterado. A gente chegou também a dizer que a reforma que posteriormente vai vir da renda
né? Essa vai sim concentrar no setor fiscal e contábil, mas essa da tributação sobre consumo, ela ganha outros contornos, né? E essa percepção, ela é organizacional. O profissional da contabilidade, ele precisa ter esse sentimento para poder passar para o seu cliente, né? Com essa amplitude, né, desses impactos. E nada melhor do que você colocar isso em números, né, fazendo essa comparação. E também, para aqueles que ainda estão buscando entender o sistema atual, né, não se desmotivarem, né, porque para você saber e entender a complexidade da nova reforma, né, tributária, você precisa entender o que hoje se aplica, né? Porque senão você não tem nem como mensurar se tem complexidade em determinadas operações ou não, né? Então é importante você continuar, para aqueles que ainda buscam cada vez mais se especializarem nos tributos atuais, que ainda vão perdurar por anos, né? 2032. Né? 2032... E mais 5 anos de fiscalização. E se não tiver contencioso. Se não tiver contencioso. Se não tiver contencioso. Então, assim, vamos botar uma margem aí de 15 anos fáceis, né, para você entender historicamente o tributo que a gente tem hoje, né, e fazer esse comparativo com o IVA dual, entendendo IBS, CBS, que tem o mesmo fator gerador, a gente falou isso aqui, a mesma regra matriz, mas entendendo essas complexidades que perpassam em tributação por fora ou por dentro. Isso causa impacto de preço, né, de margem, questão de incidência de um tributo na base do outro. Né? Isso tem uma peculiaridade interessante, que CBS e IBS não vão fazer parte da sua própria base, nem da base do PIS e COFINS e nem da base do ISS, ponto. O legislador não colocou ICMS, né? Mas ele não colocou porque ele não esqueceu, é porque ele ia confrontar com a Lei Complementar 87, que diz que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e se você tem IBS, CBS compondo o preço, né, certamente, então, esse vai ser o valor já com IBS e CBS, e que o legislador não excetuou. Né? Então, assim, há uma preocupação, e eu vejo que isso está sendo pouco discutido, né, nos fóruns, tantos fóruns de debate sobre a reforma tributária, essas nuances, né, de qual o imposto que está por fora, qual o imposto que está fazendo por fora, que está fazendo parte da mesma base, aquele que o legislador expressamente excluiu. Então, esse exercício você só faz quando coloca no papel. Exato. Né? No caso, na nossa velha planilha em Excel, né? Sabendo que algumas empresas de tecnologia já estão fornecendo produtos para simular, né, esses impactos da tributação atual com a nova tributação, mas numa planilha de Excel você já pode fazer esse exercício de casa, né, e tá percebendo essas oscilações desde o momento que você vai começar com aquela alíquota de teste do IBS, né, 0,9 e 0,1, IBS e CBS, 2026, 2027, 2028, 2029 já começa aquela tabela progressiva de aumento de IBS e diminuição na mesma proporção do ICMS. Então, aí você já, diferentemente daquele período de teste, que você aplica uma alíquota sobre o valor da operação, nesse período, você já vai aplicar esses redutores, né, também para tomada de crédito. Então, assim, cada retrato, a cada ano dessa transição, é um retrato diferente, com nuances diferentes. Né? E se você apenas se prende na leitura do texto, nos debates que a mídia proporciona, nos grupos de debate que você participa, e não faz esse exercício, você pode estar pecando em realmente
está ali debruçado em alguma complexidade e algum impacto que, se você tivesse feito isso já, né, quem quiçá você tivesse uma abertura na sua federação, que você está associado, em algum órgão de classe representativa e está até buscando uma emenda também em pró da tua atividade, né, que você não foi, de certa forma, contemplado. Na realidade, 1.600 emendas aponta claramente para um conjunto, vários conjuntos empresariais que estão buscando suas bancadas, não é, para colocarem ali uma vantagem própria. Na realidade, o projeto já é um verdadeiro Frankenstein, né? Porque 1.600 emendas em tão pouquíssimo tempo já demonstra que ninguém está feliz. O que a gente tem que deixar bem claro é que, poxa, então, 1.600 emendas, então eu não vou me preocupar tanto com a reforma tributária, porque esse negócio ainda vai ser muito alterado aí, mas não é bem assim. Se você olhar para o conteúdo dessas emendas, é claro que se eu olhei para 100 emendas, é um número mais ou menos que eu acho que eu olhei, com mais acurácias ali, uma leitura mais atenta, né? Mas eu tenho uma planilha que eu consegui ver os temas que estão circulando ali, né? E você vê que realmente, em termos de regra matriz, essa está posta. Essa não tem, não muda. Essa não muda. Então, assim, o exercício ele já pode ser feito. Sim. E sem cravar uma alíquota. Você pode até brincar, né, com algumas alíquotas possíveis, né, que isso só vai ser decidido mais à frente. Né? A gente tem hoje uma expectativa de 28%, né, entre 28% ali por cento, mas que também é temerário, porque, curiosamente, quando você olha para uma alíquota referencial, você olha, essa é referencial, mas não podemos esquecer que agora a gente está sobre não como uma atividade ampla, certamente sua alíquota efetiva vai ser diferente, vai cair. Né? Dependendo do setor. Né? Dependendo do setor, é claro. Né? Ainda que também não vai ter benefício fiscal, né? A partir de 2032, né? Não se tem mais benefício fiscal, apenas esses regimes diferenciados postos, mas uma outra curiosidade que pode fazer com que essa alíquota também diminua é justamente a base ampla. Né? Hoje, alguns setores não são tributados e vão passar a ser tributados. E como é que isso vai ser medido? A partir do período de teste. Então, quando você começar em 2026 a aplicar essas alíquotas do 0,1, 0,9 apenas para medir, né, olhar para uma possível arrecadação lá na frente, você vai ter novos setores que não recolhiam. Um exemplo clássico é a locação de bens móveis. Né? É o exemplo clássico. A gente tem os brindes, né, quando fala de despesa necessária para o imposto de renda, locação para o imposto de tributação no consumo. Né? Mas então, base ampla. Então, assim, esses setores também vão fazer com que a arrecadação, né, se equilibre, naquele ponto de equilíbrio, né, que o argumento é não vamos ter aumento de carga, vamos manter, para a gente manter hoje a alíquota é 28%. Né? Mas isso que é um cálculo que ninguém apresentou. Que é um cálculo, né? Isso, foi uma não é transparente. Não é transparente. Algumas pesquisas paralelas, você encontra aí 30, 31, 32, já encontra aí 33, né? Então você tem essa margem. Mas há essa expectativa que também é muito pouco falada, né? A questão de você mensurar setores que agora estão contribuindo que antes não contribuíam. Então, assim, vamos ver mais à frente. Mas isso não impede de você fazer hoje essa brincadeira, né? De como é que você tributa hoje, como você vai tributar. E aí, realmente olhando, entendendo a reforma tributária, botando ela em prática, né? E mensurando isso, inclusive margem de lucro, né? Que vai ser impactado. Exato. Aqui no escritório a gente já está fazendo vários cálculos para adaptação de clientes em que atuam em determinados setores. E realmente, se concretizar o que está hoje na redação, o grande vilão vai ser a folha de pagamento.
Porque como não gera créditos, a estrutura que nós levantamos de alguns clientes que hoje fazem prestações de serviço é profundamente afetada. Como é o cálculo em tese? Quando você pega os 28%, aplica sobre a receita e você tem, hipoteticamente, um cálculo, nós fizemos R$100 de receita, R$100 de custo de folha de pagamento, se você tem R$100 de receita, diminui 28, sobra 72. Se sobrar os 72, não paga os 100 da folha de pagamento. Então você tem que fazer por dentro. E o cálculo que nós chegamos é 134 e qualquer coisa. Aí aplica os 28%, dá os 100 para bater de 100. Né? O que acontece? Você tem que trabalhar em regra de 3. O que acontece isso? A gente estava até conversando, né, sobre a questão de uma grande rede de hamburgueria. Vai substituir mão de obra por máquina, por token, por fritadeiras elétricas automatizadas. Vai substituir, porque senão fica impagável. Você não tem condições de aumentar a cada real de mão de obra, de massa salarial, você não tem como aumentar 34% no preço, porque você não tem elasticidade no mercado. Isso é interessante, é um ponto que eu queria ouvir de você. Você não acha que, sabendo disso, os contadores já não deveriam estar trabalhando seus clientes sobre essa questão de adaptação? Eu, particularmente, não sei se é minha ansiedade comum, já estou extremamente ansioso, porque ano que vem já é 2025. Perfeito. E a gente começa a migração em 2026. Perfeito. A gente está no momento adequado para esse tipo de debate em relação à reforma tributária, porque se a gente não tivesse hoje com a reforma tributária posta, né, eminentemente constitucionalmente, né, posta, em vias de aplicar, né, a gente estaria num momento muito recorrente, que é o de fazer planejamento tributário, né, de entrar num novo exercício, né, ratificando a posição do seu cliente, da sua empresa ali. Né, ela vai permanecer no lucro presumido, no real, no Simples Nacional, fazendo esse comparativo e entregando, ratificando, permanecer nesse regime continua adequado. Existe uma perspectiva de acontecer isso. A gente está olhando aqui, que a gente sabe que no Brasil a gente tem várias reformas paralelas, né? Então você não pode esquecer das nossas reformas paralelas, né? Elas sempre vão impactar nas opções que você... E aí quando a gente fala reformas paralela, é legislativo, executivo, judiciário, administrativo, né? Através dos conselhos de contribuinte, nas esferas municipal, estadual ou na União, no CARF, né? Você tem que estar atento a isso tudo, né? Para você realmente chegar e entregar um planejamento tributário com precisão e com um cenário possíveis. Exatamente. Né, possíveis e factíveis. Quase que aplicando um CPC ali, né, de remoto possível, provável. Exato. Né? Só que agora a gente está diante de uma reforma tributária. E quando eu olho para as áreas, para as organizações, onde a área fiscal, ela tem aquela sua parcela de entregar o seu impacto como departamento dentro de organização para de orçamento, né? Eu acho que para aquelas empresas que hoje fazem isso, já tem isso incorporado no seu operacional, elas deveriam inclusive estender mais o prazo, a quantidade de anos para frente, né? Porque o impacto fiscal, você já pode fazer isso até 2032. Não é verdade? Então, porque tem empresa que faz, vão fazer orçamento daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu já diria, a área fiscal hoje tem condição já de apresentar números até 2032, com as operações que hoje circulam, com os valores que hoje circulam. Você sabe né? o que pode surgir. Faturamento de hoje, lucro de hoje, enfim, com a realidade operacional do dia a dia, mas com projeções diante do que está posto na reforma e nos PLs que estão aí propostos para regular. Exato. E aí sim, né, você apresentar, até fazendo um trabalho
muito próprio da contabilidade, que são notas explicativas de cada linha que você está fazendo a comparação, os impactos. Aqui está tendo impacto porque a tributação é por dentro. Aqui está tendo impacto porque esse tributo não está fazendo parte desse, porque o próprio legislador está retirando, esse não pode ser tributado sobre a sua própria base. Porém, né, existe uma lacuna que pode inclusive vir a ser judicializada. Qual lacuna? Está lá, Lei Complementar 87, parágrafo tal, artigo tal. Né? Então, isso com notas explicativas de cada, né, de cada operação. Hoje a empresa tem uma marketplace, né? Tem uma logística grande, tem filiais espalhadas no país. A gente hoje está observando a legislação local que tem um impacto. Nossos destinatários agora vão estar centrado mais nas regiões tais que a tributação vai ser no destino. Então, pensar nesse ecossistema, nesses impactos, transformar isso em número, né? Eu acho que é o grande exercício, é da onde você realmente vai fazer conta. Né? Fazer conta. Simular cenários, fazer conta. E, claro, sempre se você hoje é um escritório que você tem diversidade de setores, né? Olhar para cada setor, né? Olhar o rol de regimes diferenciados, regimes especiais, ver se aquele seu cliente aquela atividade está enquadrada em algum redutor, né? Algum benefício. Esse vai ser um grande trabalho. Algum regime diferenciado, né? Colocar, mas a gente não sabe se realmente eu tenho que entregar uma perspectiva orçamentária já semana que vem. E aí eu não sei se o relator vai entregar, se vai dar tempo de até o Papai Noel chegar, a gente já ter essa lei complementar assinada pelo presidente da República. Bom, simula com o que tem hoje, vai fazendo ajuste, o trabalho é esse. Vai tendo que fazer ajustes, né? Inclusive olhando para as emendas. Porque você tem como extrair, né, essas emendas, transformar ela, até trazer ela para planilhar e você fazer uma consulta, né, de interesse. Né? Sei lá, eu sou do setor farmacêutico. Coloca farmácia, farmacêutico, setor laboratório, faz algumas pesquisas rápidas ali e começa a varrer, né? E começa a ficar atento naquela emenda, se ela vai passar, se não vai passar, como é que ela vai estar no novo texto. Né? Então, assim, o trabalho é grande, mas dá para ser feito e tem que arregaçar a manga. Tem que ser feito. O problema é que você não pode ficar sentado vendo esse turbilhão dessa alíquota já de 28%, embora você tenha dito que existem estudos que vão até 33%, eu já ouvi falar que teve um senador, sei lá, acho que foi isso, que apresentou uma de 41%. Eu acho que é loucura. É loucura. Insanidade. Então, acho que é loucura, mas já vi até 33%. Exato. Então, o que acontece? A gente vai mudar um mundo muito próximo. Exemplos. A atividade, você falou assim, locação. Locação é a clássica. É a clássica. É a clássica locação. E aí eles entram, vão ser tributados, então a partir de agora já não precisam mais dividir as empresas, né? Porque aquela velha história, né? O cara vai locar o guindaste para a obra. Não paga o ISS. Botou o maquinista, passou a ser prestação de serviço, paga o ISS. Aí separa a empresa de maquinista da prestação de serviço da locação. Agora pode juntar tudo numa só, fazer conta das duas e bola para frente. Uma outra uma situação aí mais nichada na questão dos optantes do Simples Nacional, né, que vai ter um impacto forte, né, principalmente sendo uma atividade de serviço. Então, pessoas que estão à frente, né, dessas empresas, que têm cliente do Simples Nacional, deve prioritariamente fazer essa conta, né, e ver se vai valer a pena realmente permanecer no Simples Nacional. É claro que a folha de pagamento ela é sempre um fator que pesa, né? Você tem que olhar bem para ela para saber, porque no Simples Nacional você deixa de estar nos 20%. Exatamente. Né? Então, assim, patronal, do INSS patronal. Do INSS, isso. Então é uma coisa que pode pesar ali na tua decisão, mas é sempre conta. Em regra, né, a carga vai aumentar para o Simples Nacional, por conta dele até perder
potencial competitivo no mercado, principalmente aquelas empresas que estiver no meio da cadeia. Aquelas que não é de meio de cadeia, aquela que venda direta do consumidor, né? Essa não, porque vai descarregar tudo para o consumidor. O consumidor não vai se beneficiar de crédito. Agora, no meio da cadeia, todos os agentes vão estar fazendo conta. E se eu posso operar que você fornece para mim a mesma matéria-prima, o mesmo insumo que um outro está me oferecendo 100% de crédito e você apenas uma parte, e isso ainda não alterou, né? O próprio Conselho Federal de Contabilidade vem insistentemente nas audiências públicas relatando essa dificuldade que as empresas no Simples Nacional vão enfrentar de competitividade, Sim. Mas isso ainda não alterou. Então é um fator importante, mas que contrabalança aí com a folha de pagamento, que é sempre uma carga pesada. Se a gente tivesse a reforma da folha, né, também em paralelo, né, se as coisas encaminhassem junto... Essa não sai nunca. O problema foi esse também, né? Porque a moeda tem dois lados, né? Por um lado, você concentra todos os esforços na tributação sobre o consumo, mas se você tivesse com todas as reformas postas na mesa, você poderia até fazer um planejamento tributário com mais equilíbrio. Ah, com certeza. Né? Só bastava existem dois projetos que são fundamentais que não vão sair nunca. Eu até vi um podcast muito interessante de economistas renomados, e eles não falaram das duas, mas falaram de uma, da administrativa, em que limita literalmente os salários e os gastos públicos ao limite do orçamento permitido. Então acabaria essa diferença colossal que existe entre o salário mínimo privado e a média salarial pública hoje, que é 9 vezes. Né? Então você tem 9 vezes um Estado mais pesado do que uma iniciativa privada. Aí é complicado. Entra o projeto da reforma tributária, atropela a reforma administrativa e atropela o grande cancro do Brasil, que é a reforma previdenciária. Que não vai sair nunca, nunca. Você imagina existir uma tabela de aposentadoria no Brasil inteiro, substituindo tudo que existe. Entraria públicos, militares, todo mundo ganhando igualzinho à iniciativa privada. Ou seja, você não teria na iniciativa pública a pessoa que ganha hoje 35, 45 mil reais, ganhando 35, 45 mil reais a vida inteira. Ela cairia para os 7 mil reais da tabela privada. Isso acertaria as contas brasileiras assim no estalo. Ainda mais com a quantidade de cargos crescentes. Essa foi a discussão. Tem até um vídeo na internet, no YouTube, maravilhoso desses economistas, que a princípio até parece que é bloqueado. Então, essa discussão esquece que não vai sair nunca, não vai ter nunca. Então, a gente tem que acertar o Brasil com a reforma tributária. E isso que você falou é muito tenebroso, das empresas pequenas acabarem pagando a conta. Quem é que vai efetivamente, no meu ponto de vista, pagar a conta? Aquele que não conseguir ser MEI, microempreendedor individual, porque hoje é extremamente favorecido no contexto burocracia, só nesse, e entra no Simples Nacional sem condições nenhumas de entendimento do que é a parafernália brasileira, porque ao contrário do que muitos pensam, o Simples não tem nada de simples. Sim. Né? O Simples é só um apelido que o governo deu. Nesse sentido, a gente Mas a gente tem essa capacidade, né? Vamos ver se realmente o nosso IVA lá em 2033 para frente, né, que a gente vai sofrer essa transição, né, principalmente classe contábil, né, de colocar isso em pé, né, nessa transição pesada. Lá na frente, quem sabe a gente suspire e fale, não, agora chegamos ao desejado, né, mas a gente é cético no sentido de saber que, da mesma forma que a gente lapida, a gente também destrói, né? Porque se a gente pensar que a gente já tinha um IVA, né, e que na verdade ele se perdeu,
né, na essência de um imposto de valor agregado, né, por conta justamente das várias leis ordinárias infraconstitucionais que deturparam o sistema. Né? A não cumulatividade é uma. Será que o legislador constituinte, né, quis realmente dizer que a não cumulatividade era parcial? Né? Não, ele não disse isso. É ICMS, PIS e COFINS são diferentes. Pois é. Será que o nosso judiciário, quando excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, depois de 20 anos, né, de litigância, ele quis dizer que era só o ICMS. O resto do tributo são diferentes. É diferente. É diferente. Cada caso é um caso. Aqui era não cumulativo, você está falando agora do ISS. Não, o ISS é cumulativo. Então, assim, né, a gente tem essa capacidade de dizer que aqui é uma coisa, ali é outra coisa, mas, na verdade, na minha percepção, era uma coisa só. Só que, de repente, o judiciário também, quando decidiu em cima dessa repercussão geral, ele não viu o ecossistema e o que ele estava fazendo. Ele deve ter visto, só que o que acontece? Eu não vou universalizar uma decisão e um entendimento. Estamos no Brasil, aí eu tenho que tornar mais complexo. O problema hoje, atual, da reforma tributária, que eu até vi um contador num vídeo muito animado no Instagram, falando assim, beleza, como é que eu vou emitir a nota fiscal então? É 28% que nem está no ICMS e vou dizer que eu aproveito, entendeu? Então assim, é tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas o cara deu um recado. Como é que você aplica na prática isso, filho? Então eu vou pagar 28% e vou pegar 28 do cara que está no Simples Nacional, como é hoje, né, nos 9,25, o cara nunca cooperou com o PIS e COFINS a 9,25 e eu estou me acreditando em 9,25, já que é plena a não cumulatividade, ampla e plena. É interessante esse ponto de vista prático, né? Eu acho que essas controvérsias é que são terríveis. Sim. Existem outras, né? E aí, para o determinado setor que você esteja próximo, né? Se for uma indústria de bebida, de alimentos, aí tem outras questões que estão em pauta, né? A questão do imposto seletivo, uma questão delicada, certamente ainda vai ser melhor trabalhado, né? Até por perspectiva da melhor base de cálculo, né? De um imposto seletivo, se vamos realmente ter uma base ad rem ou ad valorem, né? Ad valorem é o que está prevalecendo, principalmente para as indústrias de bebidas, mas está causando muita discussão, né? Esse tipo de debate. Também questão aí voltada para alimentos, cesta básica, questão de cashback, mas aí não só, aí já entra outros setores, por exemplo, o setor de telecomunicação. Essa semana circulou, eles reivindicaram que, por ser essencial hoje, né, um cidadão ter acesso na internet, né, que esse cashback teria que ser 100%, né, dos valores de telecomunicação. Então, assim, todo mundo ainda, alguns setores ainda estão buscando, nessa reta final, né, se inserir em alguma diferenciação, né, do que tem como regra geral, e a gente tem que acompanhar diariamente e ver o que vai ser decidido. E acredito que a gente aqui deu uma amplitude de vários temas, algumas pitadas, mas outros a gente precisaria se aprofundar, mas é essa proposta que a gente vai deixar para os próximos vídeos, né, e para os nossos ouvintes, porque temos coisas boas ainda para debater. E você que está nos acompanhando, espero que esse diálogo seja interessante para você, principalmente se você trabalha na matéria tributária, como contadores e advogados, e se você é empresário. Porque esse tema não é para depois, ele é para agora. Ano que vem já é 2025 e estamos entrando em 2026 nessa migração. Márcio, vamos ficar por aqui hoje. Vamos. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Agradeço que nos siga nas redes sociais. E nós temos um grupo de WhatsApp debatendo a reforma tributária. Se você tiver interesse, manda no direct uma mensagem que a gente te explica como entrar. Perfeito, José. E acompanhe nos próximos vídeos que a gente vai vir com bastante novidade aí. Exatamente. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo.